Vamos falar de volume, tá bom? Qual a ideia que nós temos de volume? É a mesma ideia de área. Lembra daquela aula, há algum tempo atrás aí, que eu falei que medir é comparar? É a melhor maneira da gente entender essas coisas. Medir é comparar. Então, calcular a área é comparar a área de uma superfície com a área de um quadrado, de lado 1. A ideia de volume é a mesma. Calcular o volume de um sólido é comparar o volume desse sólido com um volume que será a unidade. No caso aqui, uma figurinha que é o cubo, conhecido por nós. Então, para nós, o quadrado, olha só que interessante. Olha só que interessante. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Quando eu escrevo assim, 7m2. Eu estou dizendo que a área de uma certa região tem 7 metros quadrados. Isso significa dizer que cabem naquela região 7 quadrados de 1 metro de lado. Eu usei como unidade para a área o quadrado. Da mesma forma, nós vamos fazer isso com o volume. O volume, a unidade desse volume é uma caixa, né? Caixa entre aspas, que na verdade é o cubo, onde calcular o volume de um sólido é saber quantos cubinhos cabem dentro desse sólido. A ideia passa pela mesma ideia da área, só que agora são cubos. Então, a nossa unidade de volume é esse cubo. Ele tem um de largura, um de comprimento e um de altura. O volume desse cubo é 1 metro cúbico. Olha que interessante que eu já comentei com vocês. Por que o expoente 2 chama quadrado? Por causa da área do quadrado. Por que esse expoente chama cubo? Por causa do volume do cubo. Interessante a matemática, as associações que a matemática faz, né? Metro quadrado tem a ver com a área do quadrado. Metro cúbico tem a ver com a área, com o volume do cubo. Portanto, calcular volume é comparar o volume do sólido com o volume de um cubo. Saber quantos cubos cabem naquele sólido. Aqui também tem uma coisa muito importante que às vezes o aluno não entende, né? Faz confusão, mas é bom gravar isso. Olha aqui embaixo a observação. 1 litro de água enche 1 cubo de aresta 1 decímetro. Em outras palavras, o que é 1 litro? 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. A caixa de leite, que o pessoal fala que é tetra, né? Ali tem 1 litro de leite. A caixa de leite tem aquele formato, como a gente já falou na aula passada, por questões de embalagem, de armazenamento, transporte, mas poderia ser perfeitamente uma caixa de leite, poderia ser uma caixa desse tipo. A única coisa é que ela seria um cubo, para caber 1 litro, seria um cubinho com 1 decímetro de lado, né? De comprimento, de altura. 1 decímetro. Agora, pessoal, me diz uma coisa. O que é 1 decímetro comparado com 1 centímetro? Às vezes a gente decora tabelas e nem pensa naquilo que a gente está usando. Quando eu digo 1 milímetro, ou melhor, o que é 1 milímetro? É que nesse pedaço de 1 metro,
cabem 1000 pedacinhos de 1 milímetro. Então, aqui tem 1000 milímetros. Por outro lado, o que é o centímetro? Olha o sentido da palavra. Centímetro. Dentro de 1 metro, cabem 100 pedacinhos. Que cada pedacinho é 1 centímetro. Daí você pode comparar o centímetro com o milímetro. Ora, se em 1 metro tem 100 centímetros e 1000 milímetros, então 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Aí você começa a fazer a conversão. O decímetro, olha o nome, decímetro, vem de 10. Significa dizer que em 1 metro cabem 10 pedacinhos. E cada pedacinho é o decímetro. Mas a ideia é o seguinte, 1 metro tem 100 pedacinhos, centímetro. 1000 pedacinhos, milímetro. 10 pedacinhos, decímetro. Então, em 1 metro você tem 10 pedacinhos. Cada pedacinho, decímetro. Você divide 1 metro em 10, por isso decímetro. Divide 1 metro em 100. Centímetro. 100 pedaços dá 1 centímetro. Então, 1 centímetro é a centésima parte. 1000. Você está dividindo 1 metro em 1000 pedacinhos. Então, 1 pedacinho é o milímetro. E aí você pode, por exemplo, comparar a medida com a outra. Como eu falei, 1 metro tem 10 decímetros. Daí você pode concluir que 1 decímetro contém 10 centímetros. Porque o centímetro, já que tem em 1 metro 100, e 1 metro corresponde a 10 decímetros, então a cada 10 centímetros você tem 1 decímetro. Tem até aqui, está mostrando aqui, ó, a cada 10 centímetros você tem 1 decímetro. E a cada 10 centímetros, ou melhor, em 1 centímetro, você tem aquelas partes mínimas na régua que você vê que é o milímetro. Então, se você pegar 10 milímetros, que são 10 pedacinhos pequenininhos, você vai ter 1 centímetro. É importante trabalhar com decímetro, porque você converte o decímetro para litro. É a forma mais rápida de você fazer essa conversão. Para fazer a conversão de volume em metro cúbico, eu prefiro trabalhar com decímetro cúbico. E aí fica mais fácil. Uma caixinha, é isso que eu quero que vocês entendam. Aqui tem 10 pedacinhos. Tem 10 centímetros. 10 centímetros, exatamente. 10 centímetros. E 10 centímetros você tem noção, porque você tem uma régua, geralmente você trabalha com uma régua de 30 centímetros, né? Geralmente o tamanho padrão dela é 30. Então, você tem ali em 30 centímetros, você tem 3 decímetros, porque a cada 10 é 1 decímetro. Então, pensando numa caixa, pensando numa embalagem, mais ou menos assim, ó, não sei se dá para você ver minha mão aqui, ó, numa embalagem assim, meio um cubo de 10 centímetros, você está carregando aí na mão, imagine uma caixinha, um cubo, que tem 10 centímetros de largura, de altura e de profundidade. Nessa caixinha, cabe 1 litro. Exatamente isso aqui, ó. 1 litro é 1 decímetro cúbico. Agora, pensa o seguinte, em 1 metro,
tem quantos decímetros? O nome já diz, decímetro. Então, tem 10 decímetros. Agora, imagine você construindo uma caixa maior, uma caixa bem maior, diga-se de passagem, que tenha 1 metro de largura, de profundidade e 1 metro de altura. Essa caixa tem 1 metro cúbico, não é isso? 1 metro cúbico é o volume dessa caixa. Aí vem a pergunta, quantos litros cabem aqui? Aí, Ana Paula, não tem que ficar decorando aquela tabela. Claro, se quiser decorar, nem eu decoro, você quer saber, tá? Eu me perco quando eu fico olhando aquele negócio. Olha o raciocínio que eu tenho para saber quantos litros vão caber aqui nessa caixa. Imagine que essa caixa aqui é uma caixa d'água comum. Quantos litros cabem ali? Olha o raciocínio. Se em 1 metro tem 10 decímetros, então vão ter 10 decímetros aqui, 10 aqui, 10 aqui. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Então, 1 metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos. E como 1 decímetro cúbico é 1 litro, 1000 decímetros cúbicos são 1000 litros. Portanto, uma caixa, tipo uma caixa d'água, né? As caixas d'água hoje são formas cilíndricas. Mas imagine se é uma caixa cúbica, que tem 1 metro de largura, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura. Nessa caixa cabem 1000 litros. Percebeu, Ana Paula, que eu não usei tabelinha nenhuma para fazer isso? A ideia de volume, vamos falar aqui de um bloco retangular. A ideia de volume passa pela ideia de empilhar blocos. Imagine que eu tenho uma sala e eu quero empilhar vários bloquinhos nessa sala. Então, eu vou colocando um bloco em cima do outro, vou colocando um bloco em cima do outro, até preencher aquele espaço. Imagine que cada bloco desse tem a unidade 1. Por exemplo, igual aqui. Está vendo aqui um bloquinho? Imagine esse primeiro bloquinho aqui, ó. Esse aqui que eu estou rabiscando, ó. Ele tem 1 decímetro cúbico. Então, eu preenchi um espaço, tá vendo? Formei esse bloco. Para eu saber o volume desse bloco, basta contar quantos bloquinhos tem aqui. Certo? Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vou lá atrás, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois eu subo a segunda pilha, depois eu subo a terceira. É óbvio que é mais fácil contar como. Contar quantos tem na primeira pilha. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplicar por 2, porque tem a outra pilha atrás. Então dá 12 vezes 6, 12. E temos 3 pilhas iguais a essa. A primeira, a segunda, a terceira. Então, vezes 3. Portanto, o volume desse bloco total é 12 vezes 6, 12 vezes 3, 36. Ou seja, aqui cabem 36 cubinhos de 1 decímetro cúbico. Em outras palavras, já que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, um bloco desse corresponde a 36 litros. Correto? Como eu fiz para calcular o volume? Eu contei os bloquinhos. Mas existe uma forma prática de contar os bloquinhos. Eu conto quantos bloquinhos tem no comprimento. 6. Quanto tem na profundidade? 2. E quantos tem na altura? 3. Portanto, eu posso generalizar essa ideia. Eu posso admitir o seguinte: um bloco qualquer que tenha uma largura A, na profundidade B e C. Portanto, o volume vai ser comprimento vezes profundidade vezes altura. Isto é, o volume A vezes B vezes C.
Uma outra forma também muito interessante é pensar o seguinte: a primeira fileira de bloquinhos seria chamado de base. Então, é como se eu estivesse calculando a área da base, que é essa primeira fileira aqui, ó, a parte de baixo. Uma vez que eu sei quantos blocos cabem aqui embaixo, basta eu multiplicar pela quantidade de fileiras, ou seja, pela altura. Isso aqui é a altura. Portanto, qual é o volume dessa caixa, desse bloco? Ele pode ser calculado por área da base vezes a altura. A área da base seria a primeira fileira. E a altura é a quantidade de pilhas. E aí vem aqui o princípio de Cavalieri. É interessante esse princípio, porque através desse princípio a gente começa a calcular volume de objetos diferentes. Cavalieri fez a seguinte experiência. Imagine que você tem aqui uma pilha de livros. Está vendo aqui a primeira pilha? Aí, ele pegou e construiu uma nova pilha. Mas ele tomou o cuidado de pegar os mesmos livros da pilha anterior. É como se ele tivesse vários livros iguais. Por exemplo, está vendo aqui embaixo o primeiro livro da pilha? O primeiro livro aqui é igual ao primeiro de cá. A diferença é que é a posição da pilha. Está vendo que a segunda pilha está meio bagunçada? Observe, o segundo livro da pilha corresponde com o segundo livro daqui. E daí por diante. Então, a terceira pilha também. Ele pegou os mesmos livros, ele só organizou a pilha melhor. O que o Cavalieri quis dizer é o seguinte: se você constrói uma pilha, né, no caso aqui de livros, onde livro por livro são iguais, não importando a posição que esteja o livro, se ele está torto, se ele está virado para frente, para trás, para onde quer que seja, contanto que você coloque a mesma quantidade de livros em todas as pilhas, essas pilhas têm o mesmo volume. Entendeu? E esse princípio, olha lá, podemos formar pilhas diferentes que tenham a mesma base e mesma altura. Considerando qualquer uma das pilhas, podemos afirmar que o seu volume é a soma dos volumes dos livros. E, como os livros são os mesmos, as pilhas têm o mesmo volume, apesar de terem formas diferentes. Esse é o princípio do Cavalieri. E aqui ele generaliza lá. O princípio de Cavalieri diz que, dados dois sólidos com a mesma altura e um plano alfa, se todo plano paralelo a alfa intercepta os sólidos e determina a mesma área, então os sólidos têm volumes iguais. Esse princípio ele é muito útil para determinar outras áreas. Por exemplo, outros volumes, aliás. Por exemplo, nós temos aqui dois prismas, está vendo? O primeiro prisma ele tem a base quadrada e o segundo tem uma base pentagonal. Então, embora sejam figuras diferentes, se a base do primeiro prisma, se a área dessa base for igual à área dessa base, e eles tendo a mesma altura, eles terão a mesma área, ou melhor, eles terão o mesmo volume. Eles terão o mesmo volume, e o volume será dado por área da base vezes a altura. É como se eu começasse aqui a empilhar um monte de livros, todos iguais. Seria o quê? Seria a área de um deles, vezes a quantidade de livros que eu ponho. E essa quantidade de livros que eu ponho é a altura. A altura é a quantidade de livros. A área da base, essa parte aqui, vezes a quantidade de livros, vezes a altura. Embaixo, nós temos aqui também um prisma, onde ele compara o volume do prisma com o volume do cilindro. Só que o cilindro, não vou discutir com vocês hoje, porque para eu falar de cilindro, eu tenho que falar da área do círculo. Mas eu posso entender agora que, segundo o princípio de Cavalieri, o cilindro e o prisma terão os mesmos volumes
se a área da base de um for igual à área da base do outro, contanto que a altura de ambos seja a mesma. Então, o volume deles pode ser também calculado por isso. A área da base vezes a altura. Ué, professor, então o volume de qualquer prisma ou cilindro pode ser calculado assim? Área da base vezes a altura? Sim. O que vai diferenciar, então? É como calcular a área da base. Porque cada figura tem uma forma de calcular a sua base. O quadrado, a gente sabe como calcula a base, a área dele. O cilindro, a base é um círculo. Nós ainda vamos aprender a calcular a área de um círculo, que o livro trouxe esse assunto lá no final. Então, eu vou pular os exercícios que envolvem esse capítulo de cilindro, volume de cilindro, porque nós ainda precisamos falar do volume de... Ou melhor, precisamos falar da área do círculo. Tá? Mas é importante entender que tanto a área do prisma, ou melhor, o volume do prisma como o volume de um cilindro, e o volume do prisma pode ser qualquer prisma, conhecendo-se a sua base, você pode calcular a área da base e multiplicar pela altura que você tem o volume. É isso que é importante. Para exemplificar o que eu acabei de falar, vamos calcular o volume de um prisma cuja base é um hexágono regular. A única informação que ele deu, ou melhor, as únicas informações que ele deu, é que a aresta lateral mede 10 raiz de 3. A aresta lateral é isso aqui, ó. E ela coincide com a altura. Então, a sua altura é 10 raiz de 3. E a aresta da base mede 6. Que é a aresta da base? É isso aqui, ó, que mede 6. Tudo aqui mede 6, porque já que ele é regular, todas as arestas são iguais. Então, o que nós vamos fazer para calcular esse volume? Nós precisamos achar o volume, só para lembrar, seria a área da base desse prisma, isto é, a área desse hexágono aqui embaixo, vezes a altura dele. A altura nós temos 10 raiz de 3. Falta encontrar a área da base, que é o hexágono. E aí vem a discussão, como calcular a área do hexágono? Podemos voltar lá naquela aula dos polígonos inscritos e circunscritos. Estão lembrados? Que a gente calculou a área de um polígono regular pela fórmula P vezes A? Lembrou aí? Sim. Então, só que existe uma maneira mais prática para calcular a área do hexágono e do triângulo. A área do triângulo equilátero, ela é tão útil que eu vou escrevê-la agora e vou sugerir que vocês decorem essa fórmula. Existem fórmulas que a gente deve decorar pela utilidade que elas têm. Todo mundo sabe que a área de um retângulo é base vezes altura, onde esse lado aqui é base, esse é altura. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe que a área de um quadrado, se você considerar o quadrado como um retângulo, a área dele é lado vezes lado, que vai dar L ao quadrado. Todo mundo sabe que a área de um triângulo, uma vez que você conhece a base e conhece a altura, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Inclusive, eu expliquei que você pode entender que a área do triângulo é metade da área de um retângulo. Se a área do retângulo é base vezes a altura, a do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Mas o triângulo equilátero, claro, você pode usar essa fórmula, base vezes a altura dividido por 2. Entretanto, se você tiver a medida do lado, porque na maioria das vezes, por ele ser equilátero, ele fornece o lado. Os 3 lados são iguais. A área do triângulo equilátero, grave essa fórmula. Vou até escrever aqui, a área do triângulo equilátero. É L2 raiz de 3 sobre 4. Essa fórmula a gente vai usá-la direto. E vocês no ensino médio mais ainda. Só que vocês me conhecem, sabem que eu não gosto de passar fórmula sem explicar de onde ela veio, né?
Mas como a gente está com um tempo meio escasso, hoje eu vou deixar aqui a fórmula pronta, L2 raiz de 3 sobre 4. Na quarta-feira que vem, eu vou começar a minha aula explicando a origem dessa fórmula para vocês. Tá bom? Agora, o que eu quero é a área do hexágono, porque eu quero resolver aquele exercício lá atrás. A gente já falou, em outras ocasiões, quando a gente falou dos polígonos inscritos, circunscritos, regulares, que o hexágono ele pode ser visto como 6 triângulos equiláteros iguais. Não é isso? Então, se eu tenho o lado de um hexágono regular, eu observo que aqui tem 6 triângulos iguais a esse equilátero. Portanto, como eu posso calcular a área do hexágono? Pensando na área do triângulo equilátero. Já que tem 6 triângulos iguais a esse, a área do hexágono, e aí não é uma questão de decorar, viu? Decora essa fórmula, que a área do triângulo equilátero é L2 raiz de 3 sobre 4. Agora, por consequência, você vai decorar do hexágono. A área do hexágono, já que são 6 triângulos iguais a esse, a área do hexágono seria 6 vezes a área do triângulo equilátero. Basta isso. Ou seja, 6 vezes aquela fórmula, L2 raiz de 3 sobre 4. Basta decorar a área do triângulo equilátero e a área do hexágono vai ser usar essa fórmula, 6 vezes isso aqui. Então, voltando aqui no exercício anterior, calcular o volume desse prisma, eu primeiro vou calcular a área da base. Como eu falei, a base é um hexágono. Ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. A base, o lado dele aqui, a aresta da base é 6. Então, presta atenção. A área da base corresponde a 6 vezes L2 raiz de 3 sobre 4. Onde essa fórmula é a área do triângulo equilátero. São 6 triângulos aqui, ó. E esse L é 6, que é a aresta da base. Portanto, a área da base do hexágono vai ser 6 vezes 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ou seja, 6 ao quadrado é 36. Então, a área da base vai ser 6 vezes 36 raiz de 3 sobre 4. A gente pode até simplificar se quiser, o 36 com 4, né? Vai dar 1 e aqui vai dar 9. Portanto, agora você multiplica o 9 vezes 6. A área da base, 9 vezes 6, 54, né? Raiz de 3. Esta é a área da base. Agora, para terminar, eu quero achar o volume, então eu vou usar essa fórmula que está aqui, ó. Isto é, a área da base vezes a altura. A área da base está aqui, 54 raiz de 3. A altura o exercício forneceu, porque ele forneceu a aresta lateral, que coincide com a altura. 10 raiz de 3. Pronto, basta multiplicar isso. Lembrando que na multiplicação de radicais, eu multiplico quem está fora com quem está fora e quem está dentro com quem está dentro. Portanto, vai ficar 54 vezes 10, 540. Raiz de 3 vezes raiz de 3, você sabe que é raiz de 3 ao quadrado, né? Ou raiz de 9, como queira. Aqui a gente simplifica. Portanto, 3 vai sair da raiz, vai ficar 540 vezes 3. Quanto dá isso? 0, 12, 16, 1620. A unidade é centímetros, então 1.620 centímetros cúbicos. Tá aí, esse é o volume do prisma. Deu para entender, pessoal? Galera, um abraço para vocês, tá bom? Bom final de semana, se Deus quiser, e até a próxima aula. Claro. Bye, bye, galera.